Agora, você não ficou ofendido porque você era designer de automóvel, não, né? Bom, então estamos aqui com o Luiz Felipe Andrés, Andrés. que ele tem um baita de um projeto aqui de restauração em São Luís, de conservação cultural, socioambiental, da cultura, da técnica de embarcação. São Luís é a região no mundo que mais tem diversidade de embarcações, e a gente encontrou aqui, orientado pelo professor Audálio da Universidade Federal do Maranhão, a gente chegou até o Luiz Felipe e realmente ficamos bastante contentes e surpreendidos de encontrar esse personagem aqui, encontrar um museu de embarcação tradicional. Nossa, Embarcações tradicionais. é um museu de embarcações tradicionais aqui no Maranhão. Acho fantástico, né? Amanhã a gente vai tentar visitar a escola de embarcação. A gente está bastante contente de ter conseguido essa agenda de última hora, e acho que vamos bater um papo aqui, e acredito que vai sair bastante frutos dessa nossa conversa. Bom, Luiz Felipe, primeiramente, parabéns aqui pelo trabalho, é muito legal o que vocês estão fazendo. Você está aqui já há bastante tempo aqui no Maranhão. Como que surgiu toda essa inspiração, esse desejo, esse direcionamento aí para fazer essa recuperação, essa conservação cultural? Bom, a gente... Primeiro agradeço aí suas palavras, a sua avaliação do nosso trabalho, porque isso foi uma coisa que, para mim, eu nunca pensei de chegar agora conversando com você e você falar tanta coisa bacana a respeito, porque foi uma coisa que foi acontecendo, pelo menos para mim, quando cheguei aqui há 42 anos, né? Eu nasci em Minas, e eu acho que uma das razões de haver direcionado o meu trabalho para preservar as embarcações tradicionais foi a minha nostalgia de mineiro que não tinha mar, né? Então, minha infância, as melhores lembranças que eu tenho da minha infância é quando meu pai levava a gente para passar férias na praia. E eu já comecei a me encantar com o mar. E ali no Espírito Santo, não? Não, ia para sul de Minas, a gente ia muito para Cabo Frio, o próprio Rio, né? Uhum. Mas aí, quando eu morei no Rio 8, 9 anos, eu já não queria mais uma cidade grande, eu queria uma cidade pequena que tivesse praia. E aí acabei vindo parar nessa ilha, né? Porque eu pensava assim, bom, se eu estou numa ilha, se fechar os olhos em qualquer lugar, qualquer direção que eu caminhe, vou cair numa praia. Foi mais ou menos isso, uma paixão pelo mar, e veio logo um deslumbramento com o cenário das velas coloridas que eu nunca tinha visto no resto das praias que eu conhecia. O Maranhão e o Pará também tingem as velas sem ser com propaganda, né? Com um tingimento para proteger o tecido, e dá um efeito incrível. E daí eu comecei a pintar, desenhar, fotografar, e quando cheguei perto delas para fazer esses detalhes, esses desenhos, e eu conversando com os mestres, né, que ficavam ali, eu ouvi reclamações muito fortes, lamentos muito fortes deles sobre o abandono da profissão do carpinteiro naval. Mas, ao mesmo tempo, viajando pelo litoral do Maranhão, eu vi que tem milhares de famílias que dependem dessas embarcações de madeira, né, que são eles que fabricam. E eu vi que havia uma quantidade de barcos diferentes também, como eu nunca tinha visto, porque como eu sempre fui fissurado pelo mar, né, eu nas praias do sul que eu já tinha frequentado, nunca tinha visto tanta diversidade, como você falou, é a maior diversidade que tem no Brasil. E aí resolvi fazer uma pesquisa sobre isso, né, com a FINEP em 85, 86. Aí começamos a andar o Maranhão inteirinho, montamos uma equipe muito boa e multidisciplinar, e com o propósito de avaliar mesmo o peso e a importância dessa atividade. Uhum. Como engenheiro, eu ficava admirado, né, do equilíbrio
e da imensa responsabilidade da engenharia artesanal, traduzida de pai para filho, sem escola, com aprendizado na prática dos canteiros de obra, que são os estaleiros artesanais, né? E havia aqueles homens trabalhando debaixo de uma árvore, não tinha uma estrutura de indústria, não era uma indústria formal. E no meu livro que eu escrevi depois, eu falo, quando falo do capítulo dos estaleiros artesanais, eu começo com uma frase assim: o estaleiro é o homem. Porque o grande valor da técnica deles é a simplicidade. Então, por exemplo, um mestre carpinteiro do Maranhão consegue construir um barco de 23 metros sem nenhuma ferramenta elétrica. Ele pode fazer isso só com ferramentas manuais. E o valor dessa técnica que a gente verificou é exatamente a simplicidade. Então, eles não tinham uma estrutura e eram capazes de construir esse veículo extraordinário para buscar o alimento no mar, né? Pode até fazer um barco sem nenhuma peça de ferro, né? Só com um encaixe de madeira, cavilhas de madeira, onde a cavilha tem um coeficiente de dilatação maior do que a tábua que ela está unindo. Então, são recursos técnicos passados de pai para filho, desde que os portugueses chegaram aqui. Então, eu fiquei impressionado com aquilo. Fizemos a pesquisa confirmou, né? Aí viajamos o Maranhão inteiro. Porque aí tem outra descoberta, que é o seguinte: não é só barco do litoral, do mar. Porque o Maranhão não é Nordeste seco, é pré-Amazônia. E ele é todo cercado de grandes rios navegáveis, né? E tem bacias hidrográficas generosas também, né? Em todo o seu território. O estado tem 330 e tantos mil quilômetros quadrados. E aí a gente foi no litoral e mais fomos para o interior. O Maranhão tem a região dos grandes lagos de Cajari, Viana, Penalva, Lago Açu, que na época das chuvas, que eles chamam de inverno, se inunda tudo, liga tudo, é um pantanal, né? Muito desconhecido do oeste do Brasil. E nós começamos a andar por aí tudo e tem gente navegando em canoas de madeira e fabricando canoas de madeira e tudo. Mas eles reclamavam, e com razão, que a profissão estava abandonada. E aí veio a ideia de criar uma escola, né, bonita, para que, como estratégia de valorizar a arte da construção naval artesanal e estimular os mestres, levantar a autoestima, porque eles estavam muito down, assim, muito tristes e com o abandono da profissão, que é marginalizado. E também ver se a gente conseguia interessar o jovem no aprendizado, porque o que a gente percebia já naquela época é que o jovem, já entrando a era dos equipamentos eletrônicos e tudo, eles não se interessavam mais, porque, com certa razão, porque se você vê o mestre dedicar a vida inteira ao ofício e terminar a vida na pobreza, ninguém quer abraçar uma profissão que conduz a um destino como esse. Então, se não havia o mestre com vontade de ensinar e o jovem com vontade de aprender, então a tendência é uma perda, como o Brasil já perdeu várias culturas tradicionais, né? Nas áreas de medicina natural, e música e tanta coisa da nossa cultura popular que já se perdeu. E aí resolvemos apostar e criar uma escola, apostar na educação. E aí nós procuramos fazer uma escola bonita, onde o jovem, ao chegar lá, sentisse que aquilo era um ofício importante, né? E para que o mestre voltasse a ter orgulho também do seu trabalho. E aí nós levamos 20 anos para conseguir fazer, realizar a escola, porque tinha que ser, nós escolhemos um local que era uma ruína também histórica, bonita, até um prédio tombado pelo patrimônio, mas que estava em ruínas, onde funcionou no século XIX uma indústria de beneficiamento de arroz, que, olha só, nessa indústria os portugueses faziam funcionar um moinho de maré, que era a forma mais limpa, e é até hoje, de obtenção de energia mecânica, né? Não queima nada, não queimava carvão, não queimava óleo, e não gastava escravo também, que escravo era caro, né?
E os portugueses aproveitavam essa maré incrível que tem de 7 metros de amplitude aqui na nossa costa. E aí, lá onde nós fizemos a escola, tinha sido uma grande indústria de beneficiamento, que o Maranhão exportava arroz naquela época, e usando esse moinho de maré. Quer dizer, lá tem também os remanescentes de um capítulo importante da história da tecnologia no Brasil. Uhum. E aí a gente recuperou a ruína, transformamos numa escola, e hoje nós estamos... lá o mestre é tratado com respeito, ele é professor, é o doutor da nossa escola. E a gente está conseguindo, aos poucos, transmitir para as novas gerações aquele conhecimento secular que vem da arte erudita dos mestres carpinteiros navais de Portugal, que vieram aqui, né, construíram grandes barcos de madeira, grandes navios de madeira no Brasil, né, na Bahia e aqui no Maranhão também. E essa herança, dessa mistura de técnicas dos portugueses de construção naval com as técnicas indígenas, que eram muito singelas, mas eficientes, fez um desdobramento nessas diversas modalidades que existem atualmente, né? E a gente está hoje lutando para manter essa escola, porque também não é fácil também manter. É um ofício que, embora ele seja a base de subsistência de muitas milhares de famílias, ele fica à margem do nosso modelo de economia, infelizmente, porque a gente vê no Maranhão isso, bilhões de dólares investidos em mineração, em alumínio, produção de alumínio, de celulose, mas que, na minha opinião, é um modelo concentrador e excludente. Infelizmente, e causa muitos danos ao meio ambiente. Não distribui renda. E, na minha opinião, que cheguei aqui também totalmente isento e me deslumbrei com o potencial desse estado maravilhoso, é que as atividades de vocação natural, como, por exemplo, que a gente vê em outras regiões, eu já ouvi falar muito da Costa Rica, por exemplo, que optou pela preservar a natureza e investir no turismo de natureza, né? E obter ganhos e geração de emprego através disso. A gente vê muitas vezes o abandono de vocações naturais, como essa, da beleza dessas embarcações, da vocação forte, porque ela é base, por exemplo, da pesca artesanal, né? Do transporte de passageiros. Está ligado à configuração geográfica, porque o litoral do Maranhão ele é extremamente recortado. Se você esticar essa linha, dá um maior litoral de todos, porque essa maré de 7 metros, ela invade a costa, que tem uma topografia muito plana, e essa invasão de águas, imagina o que é uma variação de 7 metros, a energia dessa água do oceano entrando pela terra e recortando esse litoral, que resulta também nas maiores concentrações de floresta de manguezais, né? Então, tudo isso impede a estrada litorânea, aquela que você vem do sul do Brasil, olhando a praia assim à sua direita, né? A Costa Verde da Bahia, chega até aqui no Rio Grande do Norte, quando chega no Delta do Parnaíba, acabou. Tem que entrar. Né? Então, isso dá uma exigência para as comunidades que vivem nessas regiões litorâneas, a necessidade de continuar a utilizar a embarcação. Falei demais. Não, tá ótimo. Só deixa eu entender o seguinte. Nesses lugares onde o pessoal faz né, essas embarcações tradicionalmente, continua existindo a necessidade de ter essas embarcações. Por que essa profissão do carpinteiro diminuiu tanto, né? O mestre carpinteiro, por que ela ficou tão a segundo plano? Porque está entrando uma embarcação industrializada, ou porque não tem mais gente naquela localidade, não é feito mais esse transporte? Olha, um problemão desse que você acabou de descrever, né? Por que uma coisa que atende a tanta gente... A vida tem que continuar. Por que isso ficou tão abandonado? Foi isso que intrigou e motivou a pesquisa desde o início. É uma resposta é um problema de múltiplas
fatores, né? Tem muitas coisas que convergem para isso. Eu tentando entender isso tudo, depois que a gente visitou tantas comunidades que dependem de embarcações, a gente verifica que existem exatamente vários fatores que contribuem para esse abandono. Um deles é muito forte, poderoso, que é o modelo de economia do país como um todo. Né? Que é como, por exemplo, eu estou aqui no Maranhão há 42 anos e ninguém sabe ao certo, mas se você contabilizar os investimentos no complexo de exportação de minério da Vale do Rio Doce, mais na produção de alumínio de um consórcio de Alcoa, Billiton e Camargo Correia, não sei. Eu não sei exatamente quais são os componentes. Votorantim também está nessa... Se você contabilizar os investimentos em celulose, termoelétrica e tudo mais, são mais de 200 bilhões de dólares, que é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Feitos no Maranhão nos últimos 50 anos. Mas se você verificar os indicadores sociais do Maranhão hoje, estão na rabeira dos estados brasileiros. Houve uma descendência grande do Maranhão aí nos últimos anos, nos últimos décadas, não é nem... Não, o Maranhão nunca teve numa ponta de grande distribuição de renda, de bons indicadores sociais. E nos últimos 50 anos, nós contabilizamos quase 200 bilhões de dólares de investimento. E o resultado disso para a população é pífio. Por quê? Na minha opinião, modesto, sou engenheiro, não sou economista, mas é porque essa opção, grandes projetos industriais, ela resulta num modelo que é excludente, ou seja, eles são muito mecanizados, muito especializados e geram muito pouco emprego na relação custo-benefício do montante de investimento com a capacidade de gerar emprego. É uma relação, como eu digo assim, é um buraco negro da economia. Em vez dele aspergir benefícios, ele acaba consumindo mais benefícios. Não beneficia a população local, né? Ainda tem um outro efeito, que durante a implantação do complexo, mina, ferrovia, porto, obras de mega construções, né? Você traz 15 mil, 20 mil operários, vem todo mundo para cá. Gafanhotos. Aí quando essas obras que têm muito recurso, têm dinheiro, são feitas em 7 anos, em 8 anos. Terminou, essa malta de operários, de subemprego, de carrinho de mão, de ajudante de pedreiro, de carregador de pedra, não sei o quê, vai todo mundo para a rua. Eu acho que quem opera uma mega empresa como essa de exportação de minério dá no máximo 2.500 funcionários. Então isso é irrisório na relação do investimento que foi realizado. E o benefício vai embora, passa por cima. Todo dia você tem 20 navios ancorados aqui no Porto do Itaqui, cada um vale 80 milhões, 100 milhões com a sua carga. Mas de benefício para a população local, pouco, muito pouco. Então isso é um modelo de economia, e desculpa que eu repito, não sou economista, mas depois de 40 anos observando isso, e vendo que a população que circunda a nossa escola, nós estamos no núcleo de um bairro que fica entre o porto de minério e a cidade de São Luís, que chama Itaqui e Bacanga, margem do rio Bacanga e o porto do Itaqui. Simplesmente é um conglomerado de bairros, 180 mil habitantes, maior que todas as cidades do Maranhão, menos 5. O Maranhão tem 217 municípios, só tem uns 5 ou 6 que tem mais de 100 mil habitantes. E só essa parte de São Luís tem 180 mil habitantes. Mas é um fake de cidade. Não tem infraestrutura, transporte precário, saúde precária, segurança, limpeza, ensino, tudo muito precário. Então esse é o resultado, né, do quê? Daqueles 15 mil operários que se instalaram aqui na época da implantação do complexo minerador, exportação de minério. Então, ironicamente, como eu estudei muito a história, né, trabalhei com a preservação do centro histórico, eu encontrei a seguinte reflexão.
O modelo da economia hoje é mais nocivo do que no período da colônia. Isso é o mesmo, porque no período da colônia se exportava produtos agrícolas, algodão, arroz, que era o forte do Maranhão, né? Algodão e arroz, um pouco de açúcar e algumas especiarias, durante o século XIX, depois, até desde o século XVIII. Mas para exportar o algodão e arroz, os navios daquela época, né, de madeira, a vela, eles tinham que vir com lastro para equilibrar a navegação. A vela tem que ter lastro. Para voltar, eles voltavam carregados dos fardos de arroz, de algodão. Mas para vir, não, eles traziam a cantaria, o azulejo, a serralheria, e construíram um acervo, por exemplo, um acervo de arquitetura urbana, que hoje é o Centro Histórico de São Luís, é conhecido como patrimônio da humanidade. É uma obra importante que foi, assim, pelo menos um retorno daquela atividade, embora baseado no trabalho escravo. E hoje não. Os navios que vêm buscar o minério, eles vêm subvertendo a lógica do frete. Eles vêm com lastro, mas o lastro é de água, eles não trazem nada de riqueza, né? Vem com eles água. Vêm aqui e despejam água. Que gerou outro problema, né? Pois aí tem... Então, eu digo assim, eu olho, acho o seguinte, que o modelo não mudou, porque ele é de exportação de commodities, né? De produtos sem muito valor agregado, grande quantidade, sim, milhões de toneladas de minério, mas não contribui para deixar nada. Né? Mas deixa eu explorar um pouquinho isso. Eu também não sou também engenheiro, eu também não sou economista, mas deixa eu explorar um pouquinho essa sua reflexão. Tem as mineradoras, essa concentração de renda, concordo que gera pouco emprego perto do impacto, não vou nem falar do volume financeiro, perto do impacto que eles geram pouco emprego. Mas existem áreas ainda que pode plantar arroz, que pode plantar... A economia que existia quando existiam as embarcações tradicionais, na época que elas eram gloriosas, e espero que elas voltem a ser, com o seu trabalho, acho que está incentivando isso também. Mas ainda não está na minha cabeça a explicação do porquê deixou de existir o carpinteiro de embarcação tradicional. Ele foi relegado ao segundo plano, porque a vida continua acontecendo nesses lugares alagados, seja litoral, seja interior. Mas olha, isso também é uma outra avaliação que a gente fez. O Brasil como um todo, são vastos assuntos esses que você está tratando, mas eu me interessei muito por isso, porque eu faço parte do conselho do IPHAN. E como conselheiro eu fiz muitos tombamentos nos últimos 19 anos e eu tive em vários locais, como Iguape, que é o Centro Histórico de Iguape, eu tive em Santa Teresa, no Rio Grande do Sul, eu fui até a Serra do Navio, lá no Amapá, né, onde existia uma outra mineradora, né, de manganês, que construiu uma cidade maravilhosa pelo arquiteto Oswaldo Bratti, que é um projeto incrível. E andei pelo Rio São Francisco, na cidade histórica de Piranhas, e fui em Rondônia, na ferrovia Madeira-Mamoré, todas já tombadas, né, com alguns pareceres que eu fiz. E aí, o que a gente verifica aí é um assunto muito extenso que você tocou, que no início do século XX, o Brasil fez uma desastrosa opção exclusiva pelo transporte rodoviário, que é na ponta do lápis, segundo um engenheiro do Ministério do Transporte, numa palestra que eu assisti lá em Brasília, 10 vezes mais caro do que o ferroviário e 11 vezes mais caro do que o hidroviário. Então, em todos esses locais, inclusive aqui no Maranhão, nós tínhamos milhares de quilômetros de rios navegáveis. O Rio Parnaíba era navegável em toda a sua extensão, praticamente. Grandes extensões de rios navegáveis. No Iguape, lá no litoral sul de São Paulo, tinha navegação pelo rio Ribeira, né? Pela ribeira lá do Iguape. Em vários locais do Brasil, no Rio São Francisco, né?
e ferrovia, que o Barão de Mauá havia construído com seu próprio empreendedorismo, sua capacidade, chegou a ter mais dinheiro que o Brasil, né? E ele construiu, sei lá, 30 mil quilômetros de ferrovia. Então, quando eu fui fazer a Madeira Mamoré, eu comecei a estudar o assunto e eu descobri uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Dois meninos que nasceram, tinham a mesma idade, né? Os judeus que fundaram Nova York tinham sido expulsos de Recife, né? Você vai lá no Battery Park, tá lá a placa com o nome de Oliveira, Pereira, não sei o que eram os caras que foram por intolerância religiosa, foram expulsos de Recife, foram fundar Nova York, né? Então são dois países que têm a mesma idade praticamente e tem essa diferença que a gente vê hoje entre um e outro. Então o que a gente vê é o seguinte: no final do século XIX, na virada do século, os Estados Unidos tinham 480 mil quilômetros de ferrovia. Quem assistiu o filme de Faroeste viu, né? Viu o pessoal fazendo. Não, onde eles chegavam era ferrovia. Então, no final do século XIX tinham 480 mil, o Brasil tinha 30 mil, que o Barão de Mauá fez. E os países, até a Índia tinha 50 mil quilômetros. As maiores ferrovias do mundo estão na Rússia, transcaucasiana, transiberiana. A Europa toda é uma malha ferroviária, os Estados Unidos têm a ferrovia de costa a costa. E o Brasil, ao invés de desenvolver as ferrovias, não, abandonou as ferrovias, infelizmente. Sucateou suas ferrovias, que é o transporte mais barato e seguro. E fez opção exclusiva, praticamente, pela rodovia, que é a mais cara. Então, você imagina uma família que, se você reduzir para uma família que anda só de transporte coletivo e uma que só anda de táxi, né? Quem que vai poupar mais, né? Então, durante 4 séculos poupando mais, a diferença é essa entre um país e outro, porque o Brasil tem dimensões continentais, uma população que no início do século crescendo muito, né? Se tornou o quê? Um mercado muito atraente para a indústria do petróleo e automobilística. E foi transformado num país cativo dessa modalidade exclusiva. E fez desativar certos sistemas de transporte, que, por exemplo, no Rio São Francisco é um exemplo claro. O Rio São Francisco vinha com a navegação no nível do mar até a Cachoeira do Xingó. Como tinha cachoeira, para passar para o patamar de cima, que ia chegar até Minas Gerais e vice-versa, sair de Minas e desaguar, sair no Atlântico, construíram uma alça ferroviária para fazer o transbordo da carga do nível do mar para a carga que estava chegando e levar para o patamar de cima do rio. E vice-versa. A carga que vinha do interior para exportação chegava ali na Cachoeira do Xingó, pegava a ferrovia, fazia descer para o nível de mar. E eles faziam simplesmente um transporte integrado, intermodal, né? De ferrovia e hidrovia. Tivemos isso funcionando. E esse entreposto, que ficava na Cachoeira do Xingó, e depois foi construída a barragem pela Chesf, virou o Lago do Xingó e tudo, para fazer hidrelétrica, esse lugar que deu origem à cidade histórica de Piranhas, que é uma joia ali e tal, mas que é um testemunho daquele momento. Essa ferrovia foi, por decreto, destinada à erradicação, um decreto determinando a erradicação e a extinção da ferrovia. E a Ferrovia Madeira Mamoré também, que deu ao Brasil 2 territórios, o território de Rondônia e do Acre, né? Negociados com a Bolívia, que queria ter uma saída para o Atlântico, e como o Rio Madeira era encachoeirado, não podia fazer aquele percurso de navio até chegar no Rio Amazonas. Então o Brasil construiu a ferrovia e, em troca, ganhou o território do Acre. Mas pela ocupação da ferrovia, ganhou também o território de Rondônia. Os 2 pedacinhos de terra lá dão 4 vezes o território de Portugal. Então, essa ferrovia Madeira Mamoré tem uma história importantíssima, né, na estratégia de ocupação daquela área do território, que são florestas riquíssimas e cheias de riquezas minerais no subsolo. Sim.
né? Então, você vê essa ferrovia que custou 5.000 vidas, porque era um desafio construir no meio da selva, foi feito documentários maravilhosos, o livro do Márcio Souza, Médio Maria, aquela coisa toda, conta a história dramática da construção da madeira Mamoré. E quando eu fui fazer o tombamento, encontrei as locomotivas Baldwin, cheia de mato, o resto delas, e algumas jogadas no leito do rio, porque depois veio um decreto determinando sucateamento, mas como ninguém queria comprar, jogaram as máquinas no leito do rio. Quando o rio baixa 11 metros na época da seca, as máquinas estão lá, perfeitas ainda. Então, o que aconteceu? Houve uma determinação para acabar com o transporte ferroviário e substituir por rodovia, que era muito mais vulnerável com variações climáticas, somente aproveitando as pontes da ferrovia. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, em 66, eu, na minha cidade mineira de Juiz de Fora, assisti à retirada dos bondes. Os bondes foram retirados no Brasil inteiro, em Minas, aqui no Maranhão, em São Luís. Depois que cheguei aqui, eu descobri que o centro de São Luís era todo servido de um transporte sofisticado, coletivo, maravilhoso, que era o bonde, ventilado, popular, não poluente. E foi tirado. São Paulo tirado também tudo. tinha bonde. O único que eu soube que voltou foi Santos, que voltou com uma pequenininha de turismo. Mas a cidade toda do Brasil que tinha bonde foi retirado em 66. Ao mesmo tempo, Belo Horizonte, né? Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, para todo lado tirou o bonde no mesmo ano. Para quê? Para acabar com a concorrência do automóvel. E os europeus o que fizeram? Submergiram o bonde e transformaram em metrô, mas não tiraram. E ainda tem bonde em Portugal, na Alemanha, na França, para todo lado, modernizaram o bonde, porque o bonde é o VLT de hoje. Pronto. Então, nós destruímos a opção de transporte mais barata, que tinha mais segura, menos poluente. E se você fizer uma viagem no trem de passageiros da Vale, você fica mais revoltado, porque é coisa de primeiro mundo. Seguro, confortável, do mesmo preço do ônibus, sem risco, que as estradas nossas são assassinas. Sim. Então, um prejuízo bilionário ao país, e só em recuperação de acidentados nas rodovias nossas, fora as mortes, né? Não tem como avaliar isso. E a ferrovia, você faz uma viagem daqui para Imperatriz, daqui para Ceilândia, no trem de passageiro da Vale, que é uma coisa, vale a pena fazer essa viagem só para conhecer. Você vai com um janelão, uma paisagem maravilhosa, ar-condicionado, mesmo se você tem a bordo de uma aeronave, só que com todo espaço, todo conforto. E o Brasil todo poderia ser hoje, de norte a sul, de leste a oeste, se transportar com essa segurança, com esse baixo custo, com esse conforto todo, se nós não tivéssemos abandonado as nossas ferrovias e hidrovias, e ao contrário, tivéssemos investido nessa modalidade que o mundo inteiro continua investindo. Então, aí na pontinha disso, você tem um pouco da resposta do abandono das nossas embarcações. E ainda outra coisa, desculpa se eu falo demais. Que isso? Mas acontece que tem outra coisa. A tentativa de substituir o barco de madeira pelo barco de fibra de vidro, que é petróleo. Sim. Então, é terrível essa, porque nós já fizemos as contas, um barco de fibra custa 3 vezes mais caro que um barco feito por eles, com a madeira local, tira o emprego dessa gente que tem essa ciência, dessa engenharia naval sofisticada, que é construir uma embarcação. E quando o barco de fibra de vidro quebra, que é um casco monóxido, além dele custar 3 vezes mais caro para o pescador, quando ele quebra é muito difícil reparar, porque a fibra precisa reconstruir um casco de fibra, e quando ele racha num pedaço, ele compromete o casco inteiro. O casco de madeira não, ele é feito de madeira modulada. Se você sofre uma lesão, uma quebra num ponto, você substitui aquela parte, pronto.
com ferramentas manuais, sem precisar de energia elétrica. Então, quando você substitui o barco tradicional de madeira por um barco de aço ou de fibra ou de alumínio, não está resolvendo o problema, você está criando outro problema, porque para ele manter aquilo é muito além da capacidade dele. Já o de madeira ele conserta. Está ao alcance dele, daquele homem, daquele pescador, daquele que faz transporte de mercadoria. Mas isso aconteceu graças a um modelo, repito, de economia que privilegia essas outras opções. E demoniza, né? Porque na Amazônia, quando afunda um barco de madeira, é porque foi mal usado, obviamente. O piloto estava bêbado, botou passageiro além da conta, não teve fiscalização, não teve manutenção. Mas aí se culpa o barco de madeira. Mas não é, a madeira flutua muito melhor do que as madeiras. Então, assim, muita coisa que, para responder a sua pergunta, tem muitos componentes, né, que justificam porque, por exemplo, que hoje eu compro uma laranja aqui no supermercado e vou descobrir que essa laranja vem do Uruguai. Meu Deus! Se você for Nós somos o maior produtor de laranja. Se você vem aqui eu te mostro, se você quiser, eu vou ali no supermercado. Acredito, mas que coisa eu comprei ontem, eu fui ver aquela laranja ótima. Comecei a comprar aquela laranja Navel, nunca ouvi falar laranja Navel. Eu perguntava ao funcionário do supermercado, de onde vem essa laranja? É do Vale do São Francisco, né? Porque estão plantando frutas maravilhosas aqui, né? No Cerrado. Não sabemos. Aí anteontem eu cheguei lá, chegou laranja Navel, fui lá ver. Estavam desencaixotando, quando eu olhei a embalagem, vem do Uruguai. Que mistério é esse que faz que um país com tanto território, né, com tanta gente desempregada, seja compensador para uma empresa de alimentos trazer para o Maranhão, a 8.000 quilômetros de distância de Assunção, uma fruta produzida no Uruguai. E é compensador para eles fazer isso. Que mistério é esse de economia, né, que não se justifica de maneira nenhuma. Aqui no São Francisco está se produzindo uvas e frutas sensacionais, maravilhosas. Vinhos bons também. Já. Aí eu fui ver a laranja, vem do Uruguai. Maravilhoso. E o que mais intriga, assim, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, o maior exportador de suco de laranja do mundo, mas não de laranja mesmo. Então, isso aí, para mim, como eu te falei, sou leigo no assunto, não sou economista, mas isso me cheira uma aura misteriosa, protegida pelo manto de um modelo de economia que não trata dos interesses locais, trata de um interesse muito maior que contraria os interesses locais. E a embarcação tradicional, ela vai sendo... O profissional que faz isso não tem política nenhuma. Você sabe que um carpinteiro naval não pode se aposentar no INSS como carpinteiro naval, porque não existe a categoria. Então nós encontramos situações, por exemplo, como um mestre nosso, e nós criamos várias estratégias para tentar elevar a autoestima deles. Você vai ver lá na escola. E aí a gente criou a Galeria dos Mestres. Uma foto bonita e uma frase bonita homenageando os relevantes serviços prestados à cultura e à economia regional e tudo. E aí um mestre desse não compareceu no dia de encerramento do painel, da homenagem, entregou um certificado, um diploma, uma estratégia para levar a autoestima, né, deles. E aí eu fui atrás dele no dia seguinte, o que aconteceu? Nós ficamos lá esperando. Ele falou assim, não, eu estava doente, mas a esposa dele lá dentro na cozinha falou, não, mentira, ele ficou com medo. Eu falei, aí, seu Rosa, o que aconteceu? Por que você... Aí ele falou, não, é porque eu não sou aposentado como operário naval. Eu sou aposentado como lavrador. Porque para conseguir o benefício, ele tem que se aposentar ou como pescador, que ele não é, ou como lavrador. Porque não existe a categoria do carpinteiro naval. E ele sabe que ele pegou uma declaração que não é a expressão da verdade. Ele tem medo de ser denunciado e perder a aposentadoria. Quer dizer, o homem trabalhou a vida inteira no ofício maravilhoso. Ele é pintor de embarcações.
e tem medo de aparecer, com medo de que a aposentadoria dele seja tomada. Porque é uma profissão que não é nem reconhecida mais. E na escola de embarcação, está pegando os jovens lá e recuperando essa cultura e acredito que está inspirando alguns a quererem continuar nessa profissão, talvez continuar como mestre carpinteiro ou virar até um engenheiro naval ou trabalhar de alguma forma, porque, se não me engano, são 3 portos relevantes que tem aqui também próximos, né? Talvez tenha um nicho aí que possa ser explorado, ou já está sendo, ou será, e utilizar essa especialização, todo esse conhecimento técnico que está renascendo nessas pessoas, para utilizar isso de uma forma relevante e economicamente. Porque a melhor forma de promover equidade é com emprego, né? Não conseguimos de uma forma mais efetiva do que o emprego ainda gerar equilíbrio, né? Então, existe algum trabalho, existe alguma forma de que esse conhecimento seja expandido para... Olha, você sabe que o projeto de um navio é o mesmo de uma canoa. Um grande navio, graneleiro, né, é o mesmo, é questão de escala só. E eu ouvi de um engenheiro naval do Ceará, que tem lá um estaleiro para construir, inclusive construiu aquele barco de pesquisa do Krug lá você visitou. Ciências do Mar. Esse engenheiro naval do estaleiro lá de Fortaleza me disse que os melhores operários dele são os egressos da carpintaria. Por quê? É na base da carpintaria naval que se desenham as cavernas, que os navios grandes também têm, só que de aço, né, de grandes proporções. Mas o projeto é o mesmo, é só uma questão de escala. Então, por exemplo, qualquer aluno nosso, que nós temos um curso técnico que está desativado nesse momento, por falta de professores e remuneração de professores, mas qualquer aluno do nosso curso técnico certamente vai ser o melhor profissional de chão de fábrica num grande estaleiro. Porque o conceito do projeto de um navio offshore, um grande graneleiro, petroleiro, é o mesmo de uma canoa. É só questão de escala. Então, todos eles têm a estrutura de caverna e tudo, e depois do costado e o convés, que é um projeto mais simples, mais antigo, né, que eu acho que o homem tem, que era o sonho de andar sobre as águas. E o curso técnico de construção de embarcações artesanais está desativado, tá. E por questões aí de verba. De recurso. E quem que era o provedor desses Bom, recursos? a escola toda, nossa, ela foi construída no âmbito do Estado. E eu até sempre falo isso, que apesar de todas as dificuldades, eu reconheço que o Maranhão foi o único estado que criou, investiu numa escola tem 3 mil metros quadrados de área construída na nossa escola. É só para preservar esse conhecimento tradicional. Mas o projeto está envolto nas dificuldades normais de todas as escolas, de carências, de recursos, a limitação de contratar pessoal, que já atingiu o topo da cota que é permitida para cada estado de ter pessoal. Aí vem a terceirização, mas a terceirização também é um pouco coibida, porque ela amplia mais o investimento numa área que já tem muito pessoal, né? Então, a gente tem dificuldade, né? Porque é uma escola pública, estadual e gratuita, né? Não é um empreendimento comercial, é uma escola pública e gratuita. E, então, a gente tem limitações. Por exemplo, o curso técnico foi feito com o CNPq, através de um edital do CNPq, em 2006, portanto já tem 13 anos, né? Mas formamos uma primeira 2 turmas, né, que entraram com 25 alunos e saíram com 17, razoável cota de evasão, mas que formou essas pessoas. E essas pessoas aprenderam, é um curso de 1.200 horas, porque não é da hora para outra que você aprende a construir, como eu disse, eu considero uma engenharia sofisticada. E é impressionante como eles têm a capacidade de obter equilíbrio
e se você pede um barco para tal finalidade, ele sabe a configuração das cavernas mestras que vão determinar a velocidade do barco, o arrasto, enfim, a capacidade dele de carga e tudo. E eles conseguem visualizar aquilo e dimensionar. O mestre carpinteiro, ele consegue dimensionar. Não é intuitivo, é empirismo, né? Que ele aprendeu com o pai, com o avô e tudo, e vai passando de pai para filho. Então, esse curso técnico passa esse conhecimento para essas pessoas, e a gente quer ser um elo, pelo menos, porque para que não desapareça, né? Porque toda vez que a gente viu está falecendo um mestre carpinteiro, levando para sempre o conhecimento. Se ele não tem o aprendiz, né? Sim. E são, por exemplo, na Bahia, o russo mais baiano que tem, o Lev Marcevski, que escreveu o Graminho, que ele descobriu um ábaco, que é um pedaço de tábua, onde tem todas as dimensões do saveiro. É uma espécie de segredo. E ele descobriu, revelou aquilo, escreveu um livro maravilhoso, porque o saveiro também é outra obra maravilhosa da engenharia artesanal, de embarcação artesanal, que está desaparecendo. E aí você vê, naquele caso de Salvador, o exemplo de tudo que nós falamos aqui. Porque a razão econômica da existência do saveiro desapareceu. Qual era a razão do saveiro? Era fazer o transbordo de carga pelo recôncavo baiano. Na hora que entrou a rodovia, que circunda todo o recôncavo baiano e que entrega a mercadoria de porta a porta, a função econômica do saveiro desapareceu. E ele está desaparecendo. Pronto, então você substituiu o saveiro por caminhão. E mais uma vez você optou pelo transporte rodoviário, que é mais caro, mas é mais rápido e tudo mais. Aí ofereceu vantagens. E eu reconheço que, como você, eu também, quando era garoto, eu gostava de desenhar carro. Eu sonhava em ser designer de automóvel, fazia desenhos de carros ultra sofisticados, avançados, futuristas. E eu reconheço que o automóvel é a invenção mais bem sucedida de todos os tempos, que o Ford multiplicou e potencializou com a linha de produção, tem até a filosofia o Fordismo, né, que é a capacidade de multiplicar o carro, porque o carro é uma grande lamparina consumidora de petróleo, mas é irresistível para a humanidade. É fascinante o automóvel, fascina nós todos, ele multiplica a sua força, né? E o Brasil, com esse litoral todo que a gente tem, com todos os rios que nós temos, esse transporte por embarcação e esse projeto que vocês estão retomando, não é o projeto que está retomando, né? Essa conservação dessa técnica toda, a gente tem que expandir isso. Eu acho que tem todo se a gente conseguisse um potencial de reavivamento econômico, cultural, técnico, artístico, porque isso junta converge várias técnicas, artes e tudo mais. Então, a gente pode, acho que, promover no Brasil o reavivamento disso e uma pujança econômica por meio dessas embarcações, né? Temos que fazer isso. Olha, o meu pai, que não tinha nada a ver com isso, era médico, ele falava assim que a hidrovia é uma via que se conserta assim que o veículo passa. A hidrovia é uma via que se conserta assim que o veículo passa, porque o asfalto nosso aqui tem que ser refeito a cada ano, né? Que é uma camadinha assim. E a hidrovia é uma via que mas não é tão assim, porque você tem que fazer dragagem e tudo. Mas a minha cidade é um exemplo disso. Se você conseguisse recuperar as hidrovias que já existiram, nós tínhamos uma grande via que era a navegação de cabotagem, 8.000 quilômetros, e era 20 vezes mais barato do que de caminhão, mas desapareceu nossa navegação de cabotagem. Só que no resto do mundo, quem tinha, manteve, né? Então, as hidrovias nossas foram perversamente abandonadas, sabe por quê? Construíram pontes rasas.
Não passava mais embarcação por baixo. A cidade onde eu nasci, crescida num vale do Rio Paraibuna, tinha uma hidrovia maravilhosa que, se tivesse navegável hoje, seria um transporte baratíssimo de balsas, inclusive como tem descida, né, tem relevo, aqui é tudo plano, mas lá não, tinha montanha. Na descida, sem gastar combustível, praticamente. E o que fizeram? Não conservaram a calha do rio, não fizeram dragagem, pelo contrário, deixaram o rio assorear, jogaram esgoto e fizeram pontes rasas. Então tornou-se impossível você fazer navegação fluvial por ali. Mas nos rios da Europa, no Sena e tudo mais, as pontes são assim e você navega até hoje por aqueles rios. Então, é um conjunto de medidas que foram adotadas de modo a abandonar completamente a hidrovia, que seria muito mais barato. Mas temos esperança de reverter isso, Luiz Felipe? Tinha que ter uma política muito forte, né? Que a outra razão que você perguntou, que seria um componente do abandono dessa atividade, é uma falta de política pública voltada para fomentar, né, a construção das embarcações tradicionais. Os estaleiros artesanais, eles são muitas vezes perseguidos, tomam as ferramentas, porque eles nascem na sombra de uma árvore, na margem de um rio. Não tem registro. A madeira que é usada é de um sítiozinho que vem do interior. Aí chega o órgão de fiscalização, toma todo o material, porque não existe uma política que valorize aquilo, pelo contrário, eles às vezes são perseguidos. A primeira questionamento que alguém fez para mim quando eu lancei a ideia do Estaleiro Escola, foi de um dono de um estaleiro de fibra de vidro, de barco de fibra de vidro. E ele virou para mim e falou assim: essa sua ideia de fazer um estaleiro de barco para escola para barco de madeira não tem sentido nenhum, vai acabar isso aí. Eu falei: mas por que, senhor, tão importante para os pescadores, para a nossa comunidade? Não vai ter mais madeira para construir barco. E eu estava no avião com ele, da Varig. E eu peguei por sorte assim, eu peguei um guardanapinho de papel da Varig e perguntei para ele. Ele era uma pessoa bem mais madura do que eu, né? Um homem importante, assim, que eu admirava, inclusive. Eu falei: o senhor já ouviu alguém falar que não vai fabricar mais papel? Aí ele viu onde eu queria chegar, né? Então me antecipou: ah, mas a gente planta eucalipto para fabricar papel. E eu falei assim: o que impede da gente plantar madeira num país que tem tanta terra para construir embarcação? Aí ele falou assim: não, mas uma árvore para chegar com um tronco que seja suficiente para tirar madeira para construir embarcação vai levar 30 anos, 40 anos. Até lá a gente já está morto. Eu falei: tudo bem, mas eu não estou preocupado com a minha geração, estou preocupado em preservar um conhecimento de 400 anos para ele durar mais 400 anos para frente. E eu fui a Portugal em 86, visitar com a convite de um pesquisador das embarcações de lá, o professor Otávio Lixa Filgueiras, que já é falecido, da Universidade do Porto. Me levou, pesquisador das embarcações tradicionais lá do Portugal, trabalho maravilhoso dele. Me levou no estaleiro em Vila do Conde, no Portugal, que é um país que não tem floresta mais, que mínimo, que eu acho que é do tamanho menor, do tamanho do Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma coisa assim. E eles estavam construindo barcos de 25, 30 metros de madeira, porque nada impede de você plantar madeira, um planta para fazer papel, planta para construir barco. A teca, por exemplo, é uma madeira maravilhosa, e se deu muito bem aqui no Brasil e tudo mais. Então, assim, não há nada para dizer que não vale a pena, que é ruim, que não tem nada. É um espetáculo, barco de madeira. Fora a beleza, né? Fora, sei lá, não é poluente, né? Quando a madeira se desagrega, ele volta para a natureza, enfim, tem tudo de bom. A França faz um encontro de 4 em 4 anos na feira de Brest, no porto de Brest, que é na Bretanha, se não me engano,
só barcos de madeira do mundo inteiro, de 4 em 4 anos. Em 15 dias, mais de 1 milhão de visitantes. Tudo. Dá um maior valor. E nós, em 2010, tombamos as primeiras 4 embarcações, a primeira vez no Brasil. O Saveiro da Bahia, o Sombra da Lua, a Canoa Costeira do Maranhão, que é a Dinamar, a última canoa de toldo do Rio São Francisco, que é a Lusitânia, e a canoa Tradição da Lagoa dos Índios Patos, lá no Rio Grande do Sul, que é um barco trazido pelos pescadores polveiros do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Teve uma migração de uma colônia de pescadores de Póvoa do Varzim para o sul da cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E só sobraram 7 ou 8 canoas, canoa de pranchão que chama. Então são 4 embarcações brasileiras, todas ameaçadas de extinção. A Costeira do Maranhão, o Saveiro da Bahia, a canoa de tolda do Rio São Francisco, só tem essa. E a canoa Tradição, que é a canoa de pranchão do Rio Grande. A primeira vez que o Brasil reconheceu como patrimônio cultural, em 2010. A França já faz isso há 30 e tantos anos. Reconhecer o valor da técnica e a importância cultural de uma embarcação de madeira. E a gente está tentando, pelo menos aqui, né? O Dalmo Vieira, lá em Santa Catarina também, tem o Museu Nacional do Mar, que a gente ajudou com o acervo do Maranhão lá, de barcos na escala 1:1, beleza de museu, lutando também para isso. Tem o comandante Barcelos, que fez um estaleiro escola com base nesse aqui, foi lá e ele fala para todo mundo que vai lá no Rio Grande, ele fez um estaleiro escola, que está casado também com o curso de educação ambiental, que é o nosso caso aqui, igualzinho. E ele também luta para preservar a canoa de pranchão. Na Bahia tem o Pedro Boca com a Associação Viva Saveiro, para descobrir outra vocação para o Saveiro, que é a vocação turística. Nós estamos tentando aqui também. Tem o Carlos Eduardo no Rio São Francisco, um trabalho heróico de salvar a última outra canoa de tolda que ele conseguiu restaurar e está navegando. Mas o Rio São Francisco não dá mais escalado para navegar, está ficando morto e, enfim, tem gente tentando no Brasil inteiro preservar essa riqueza, né, dessa engenharia sofisticada que é construir barco de madeira. Com toda essa navegabilidade que a gente tem, vamos tentar ajudar isso também de alguma forma. Amanhã a gente vai fazer a visita lá no Estaleiro Escola. Eu acho que você está de muito parabéns, sei lá, não tenho nem palavras para elogiar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Acho fantástico. Isso tem que ser exaltado, tem que ser divulgado. Eu acho que é importante realmente conciliar, sim, uma visão econômica, uma sustentabilidade econômica para isso. Não adianta a gente pensar só na arte. A gente vai ter que dar um caminho para que isso de fato seja sustentável e volte a brilhar, porque a gente precisa disso. A gente precisa conservar essa cultura, a gente precisa conservar essa técnica, a gente precisa conservar essa arte e a gente precisa desse transporte mais barato. Então, acho que conciliar isso é a coisa inteligente a ser feita. Então, vamos buscar fazer isso. E, Luiz Felipe, muito obrigado pelo teu tempo. Amanhã, se possível, a gente vai estar junto lá no Estaleiro Escola. Vamos continuar essa história aí. Muito legal. Beleza. Não, a gente agradece, porque só isso que você está fazendo, de divulgar com qualidade, com uma visão crítica, já é uma estratégia de valorização também, né? Porque levanta a questão, divulga, traz mais, chama a atenção de outras pessoas, né, que gostam desse país maravilhoso que nós temos. E eu digo assim, que eu saí de Minas, desci para estudar no Rio,
Mas eu só conheci o Brasil depois que eu passei da Bahia para cima. Isso aqui é que é o tempero desse país. É a dimensão que se abre assim, né? Porque a Amazônia é uma coisa inacreditável. Né? E aí é o Brasil profundo, como gostam agora os modernos sociólogos e gostam de dizer, né? As raízes todas que foram preservadas, né? Preservadas aqui por causa do isolamento, né? Não houve uma renovação urbana assim tão forte, mas os centros históricos foram preservados, as tradições, as manifestações culturais, né? Manifestações culturais fortíssimas, preservadas, com influência dos índios, dos negros. Estão por aqui nessa região, né? Assim, na música, na comida, na alimentação. E até na língua portuguesa. Lá em São Paulo a gente não fala tão bem o português como fala-se aqui. É interessante isso. Tem umas conservações. Porque o contato com a Europa era mais intenso a partir das navegações à vela, naquela época, do que com o resto do Brasil. Então, esse lado daqui ficou mais ligado diretamente a Portugal e manteve essa fala. Na carpintaria naval, nas entrevistas com os mestres, eles usam o nome das peças, da linguagem náutica erudita dos construtores navais portugueses. O homem que é analfabeto, ele chama de carlinga, ele chama mediania, ele usa a terminologia erudita da construção clássica dos portugueses, de grandes naus e galeões e caravelas e tudo, na construção do barco tradicional. Fantástico. Legal. Deixa eu falar que eu falo pra caramba. Muito bom, ótimo.